Meus amigos, professor Alceu Totti, ao seu dispor. A aula de hoje é como que um começo muito interessante analisar as reações químicas no aspecto da inorgânica para a orgânica. Como vimos nas aulas lá atrás, todas gravadas ao seu dispor, você vai encontrar 4 tipos de reações inorgânicas, que são padrões, que são padronizadas no sentido de acontecerem sempre da mesma forma, desde que você siga as regras que estão previstas para cada qual. Uma reação de síntese, como esta maravilhosa do nitrogênio e o hidrogênio produzindo amônia, é uma síntese porque se trata do resultado da real afinidade em que os elementos químicos possuem para se combinar. Numa reação dessa, na qual duas quantidades de amônia, uma quantidade de nitrogênio e 3 quantidades de hidrogênio, acontecerá sempre da mesma forma, dentro de seus padrões. Uma reação de análise, na qual a substância original se rompe, produzindo outras, estará em função da necessidade de atingir uma situação energética mais estável. O clorato de potássio se desdobra em cloreto e produz oxigênio, que será o oxidante, por exemplo, de materiais que sejam bélicos, inclusive. 2 quantidades de clorato de potássio, dando 2 de cloreto, e pela quantidade 3 de hidrogênio. Trata-se de uma análise, como também é uma análise a situação de uma eletrólise, na qual a água se decompõe pela ação da eletricidade. Deslocamento, como este famoso do sódio diante da água, fazendo com que a reação de deslocamento seja a ponto de deslocar o hidrogênio da própria molécula de água. Tal a energia de oxidação que o elemento sódio apresenta. Como eu dizia, é tudo uma questão já premeditada. É uma questão de seguir o padrão. Um elemento de alta capacidade de oxidação, ele se oxida, independente da capacidade que o outro elemento tinha e que agora vai se reduzir. A substituição vai produzir uma molécula de água, na qual 2 quantidades de sódio com 2 quantidades de hidróxido de sódio. A reação de dupla troca é o 4º tipo das reações inorgânicas. O tipo dupla troca, na qual os compostos agora são compostos formados por 2 partes, uma parte positiva e uma negativa. Nessa reação, em que o cátion prata reage com o ânion cloreto e o cátion sódio reage com o ânion nitrato, produzindo o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Esta reação, ela só acontece dentro de condições. Por exemplo, neste caso, uma reação de dupla troca acontece porque produziu um composto que é mais insolúvel do que os compostos iniciais. A produção de um precipitado
faz com que a dupla troca se justifique. E todos os motivos das reações inorgânicas vocês poderão rever lá nas aulas do capítulo. Já a orgânica, este mundo cujas reações queremos desvendar, são basicamente de 3 tipos: reações de substituição, de adição e de eliminação. Se na inorgânica havia síntese, se havia decomposição, se havia deslocamento de elementos ou havia troca de íons, na orgânica haverá a troca na molécula. Observemos a reação de metano com cloro. Esta reação, que apresentava o carbono com 4Hs, vai surgir agora com apenas 3Hs. Onde é que está o quarto hidrogênio que estava aqui? Esse quarto hidrogênio, ele foi substituído pelo átomo de cloro que entrou no seu lugar. E esta reação acontece em meio energético. Uma reação número 2, na qual a característica passa a ser a presença de uma insaturação. A insaturação π da molécula do etileno, na presença do mesmo cloro que na reação anterior reagiu em presença de luz. Esta molécula de cloro, utilizando um catalisador cloreto de alumínio, vai produzir um resultado completamente diferente. Dadas as circunstâncias em que o cloro se encontrar, os resultados serão outros. Na reação em que houve a substituição do hidrogênio por cloro, houve a entrada da luz. Por quê? Qual é o motivo que provoca total mudança de mecanismo se, ao invés da luz, houver um ácido de Lewis? A presença desse ácido de Lewis vai provocar a entrada automática dos 2 cloros, provocando o que a gente chama de adição, caracterizando a eliminação da π. Com a eliminação da π, se justifica porque houve a entrada de átomos na molécula. Um terceiro tipo de reação orgânica é a reação de eliminação. Como vemos nessa simples molécula de etanol, o álcool etílico, 2 carbonos e OH em carbono saturado. Esta reação, na presença de ácido sulfúrico e a 170 graus, se a temperatura for outra, o resultado será outro. O que acontece na presença de ácido sulfúrico e na temperatura para provocar a eliminação de água? O que eu quero entrar e falar agora é os porquês das reações serem diferentes. 3 citadas para início de um mundo. O mundo em que envolve o físico, a natureza da qual nós somos protagonistas. Tudo começa com a análise de tipos de rupturas. Observemos, lembremos primeiro a situação do cloro. O elemento químico cloro, 7 elétrons na última camada, quando recebe um elétron a mais, ele passa a ser um ânion cloreto. E é na forma de ânion cloreto que nas eletrólises ele perde o elétron extra e se liga a um segundo. Na eletrólise, o átomo de cloro ânion
torna-se átomo de cloro natural, que, ligando-se a um outro, forma a substância cloro. Temos então aqui a substância cloro, aquele gás esverdeado, bactericida que nós conhecemos, que é originário da eletrólise, na qual é retirado o elétron extra dos cloretos, nas N reações de eletrólise química. Muito bem. Analisemos então agora duas moléculas de cloro estável. Moléculas de cloro estável, nas quais cada átomo terá 7 elétrons, que com a sua ligação covalente completa o seu octeto. Então podemos falar sobre a substância cloro, aquela substância que dará resultados diferentes em situações diferentes. O que acontece com o cloro para dar uma substituição? O que acontece com o cloro para dar uma adição? As circunstâncias. O tipo de ruptura. A molécula de cloro vai sofrer uma ruptura que pode ser exatamente no meio. E pode haver uma ruptura desigual. Se a molécula estável de cloro, em certas circunstâncias, sofrer uma ruptura na qual cada parte da sua ruptura levar o seu elétron, teremos então 2 átomos neutros, na sua forma neutra, não negativa como era antes de sofrer eletrólise. A quebra exatamente no meio provoca 2 átomos neutros, que chamaremos de radicais livres. Porém, se a ruptura não for igual, não for exatamente deixando cada átomo com o seu elétron, haverá uma ruptura desigual. E a desigualdade dessa ruptura vai provocar novamente um cloro negativo, um cloro ânion, e formará um cloro positivo. Este cloro positivo é o resultado de um átomo de cloro que tem 7 na última camada e que perdeu o 7º elétron. Então ele está com 6. Ele está com carência de elétron. Ele é um cátion. Então existe o cátion cloro e existe o ânion cloreto. Muito bem. A energia, em situação energética, como vemos a situação de substituição, em energia, a cisão ela é homolítica. Homolítica provocando o rompimento da ligação covalente exatamente no meio. E esta cisão homolítica, ou homólise, produz radical livre. Então, numa situação de energia, que podemos representar pela fórmula de comprimento de onda vezes a frequência. Em energia, o que acontece com a molécula de cloro? A molécula de cloro vai sofrer uma cisão, vai sofrer uma ruptura, vai sofrer uma ruptura homolítica, provocando, portanto, 2 átomos neutros de cloro. E é na forma neutra que haverá o ataque. O ataque a quem? Não esqueçamos que estamos falando de um mundo no qual não só com a presença de reagente, mas com a presença de um material orgânico, uma matéria orgânica que será atacada.
A matéria atacada chamaremos de substrato e reagente será quem provoca o ataque nesse substrato. Pois bem, em situação de energia, aquela molécula de cloro sofre uma cisão homolítica, forma dois átomos neutros, um deles ataca o substrato. O substrato a que estamos nos referindo é uma molécula de metano. O CH4, o famoso metano, tão pequeno que inclusive se incrusta na formação do gelo das camadas aquáticas. O cloro, na forma de radical livre, na forma de átomo, ataca. E ao atacar, o papel que ele vai ser pegar o que lhe interessa. O que interessa para um átomo de cloro? Para o átomo de cloro interessa completar o seu octeto. Agora que ele está na forma de átomo, ele precisa um oitavo elétron. E esse oitavo elétron ele vai conseguir com um dos elétrons do hidrogênio da molécula do metano. Haverá, portanto, uma trombada do radical livre na molécula de substrato. Bem-vindos a reações orgânicas, aos mecanismos das reações. Como as reações orgânicas se formam? Se formam, nesse caso, na base da trombada. Mas uma trombada com o propósito, depois de haver a cisão homolítica, o radical livre, o átomo neutro, ele ataca no sentido de ligar o seu elétron ao elétron do hidrogênio, formando, portanto, o HCl. E, ao formar o HCl, vai deixar o metano, o CH4 tetraédrico espacial, na forma de um radical também, radical metil. A saída desse hidrogênio da molécula de metano gera um outro elétron desemparelhado. O C, que era H4, que ficou CH3, agora é ele que vai precisar ligar o seu elétron. Então, numa etapa posterior, este metano vai, na forma de metil, atacar o outro cloro neutro que se formou, porque na cisão homolítica formaram-se dois cloros neutros. E aí, então, explicaremos com detalhes a reação de substituição do metano com cloro em presença de luz. Uma segunda situação. Assim como o cloro sofreu em energia uma cisão homolítica, em catalisador ácido de Lewis,